Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Praça de Pedro. O meu nome é Pedro Perpétua e chegamos a agosto e vamos falar sobre a intenção mensal da oração do Papa para este mês, o mês de agosto, em que o Papa Leão pede que rezemos para que as sociedades onde a convivência parece mais difícil não sucumbam à tentação do confronto por razões étnicas, políticas, religiosas ou ideológicas. Para falar sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios da Remop Portugal a doutora Helena Pina Vaz. É um prazer tê-la aqui nos estúdios da Remop. E para isso fazemos uma pequena apresentação da nossa convidada. A doutora Helena Pina Vaz é presidente da direção da Associação Domus, dedicada à dignificação da habitação e da associação Virar a Página Cozinha Solidária. Tem um percurso marcado pelo voluntariado de apoio a refugiados desde 2015 e é diretora pedagógica do Colégio Luso Internacional de Braga. A sua experiência internacional e dedicação a causas sociais dão-lhe um olhar muito humano e prático sobre a convivência entre diferentes culturas e diferentes também realidades. E com isso começamos já com a primeira questão relativamente à intenção do Papa, esta convivência comum, por uma maior convivência comum. A intenção do Papa para este mês centra-se num tema muito pertinente, a convivência comum, e por que razão este tema é um desafio central nos dias de hoje? É a pergunta que abrimos. Obrigado, doutora Helena Pina Vaz, mais uma vez, por estar cá. Obrigada pelo convite. Pois é um tema central, é um tema de que ouvimos falar todos os dias, que tem notícias todos os dias, que tem reações nas redes sociais, a maior parte delas não muito amistosas, e inclusivamente nota-se que as pessoas até aqui ou concordavam ou não concordavam com a questão dos migrantes e com verem as suas sociedades um pouco com um aspecto um pouco diferente, com pessoas que não eram propriamente os conhecidos com quem se cruzavam habitualmente, mas guardavam um pouco para si. Concordo, não concordo, faço alguma coisa para ajudar ou não, também ninguém fazia, pelo menos aqui em Portugal, não eram muito evidentes os gestos de hostilidade, não é? Claro. Havia mais uma neutralidade ou proatividade, mas agora não, o discurso é mesmo hostil, preocupante, virou moda política também, que é preocupante, não é? Uma vez que acaba por modelar muitos nossos comportamentos e eu sou de uma geração que viveu o 25 de Abril na adolescência e lembro-me das divisões que isso criou entre amigos, entre famílias e muitas vezes por suposições, este deve ser de direita, aquele deve ser de esquerda. Pronto, e quando a política interfere demasiado nas relações humanas e deixa de ter o seu papel de governação e de organização da sociedade, acho que estamos num momento verdadeiramente perigoso. Delicado. Perigoso mesmo. A sociedade está demasiado incendiada de reação a um espaço que, pronto, a nós cristãos não nos deveria sequer causar dúvidas, mas vemos pessoas que até na televisão dizem hoje fui à missa, não é? E agora estou aqui a falar contra os migrantes e as leis contra a migração. Portanto, isto realmente virou um tema que está a interferir em todas as áreas da sociedade e que está a dividir-nos muito. E depois os que somos a favor, no meu caso, a favor incondicional das migrações, não ponho nenhum se, mas não ponho, e as pessoas, tenho várias pessoas que indireto ou diretamente me acusam de demagogia e de querer que isto é bonito dizer assim e que é bonito pensar assim, e eu não acho isso, eu acho que é feio não pensar assim. Não é? E é uma das coisas que o Papa Leão XIV nos fala e nos vai falando, porque uma das bases do pontificado do Papa Leão, desde o início do seu pontificado, é a paz. E a paz está associada diretamente a esta convivência comum. É um caminho que nós temos que fazer para o futuro, é tentar conviver melhor, não é? Com estas pessoas de fora.
sim, nós temos de deixar de pensar que Portugal é nosso, é meu, é de meia dúzia que nasceu com uma nacionalidade portuguesa e com origens de família portuguesa. Não estamos já no conhecimento que, como seres humanos, fomos podendo adquirir ao longo da evolução da humanidade. Não é possível regredirmos a este fechamento de fronteiras, a este maior rigor, maior hostilidade em vez de hospitalidade nas fronteiras. E isso é uma coisa completamente fora de tempo. Não era previsível que, depois de todos os exemplos que tivemos no passado, de todas as situações em que as pessoas foram excluídas por raça ou inclusivamente escravizadas, não é? Nós fomos todos capazes de chegar a um ponto em que se aboliu, a escravatura ainda não está completamente abolida no mundo, não é? Ainda há muitas formas de tráficos e de escravização, mas já é e são assuntos que não deveria passar pela cabeça do ser humano que isto pode voltar a acontecer. Era do género lista de compras, não é? Que já está comprado, está arrumado, já está testado, já se viu que não é por aqui. E estamos numa situação preocupante. Agora é na seleção de migrantes. Como é que nós podemos achar... Ok, os migrantes, afinal, para alguns, os migrantes até fazem falta do ponto de vista económico, porque vêm fazer trabalhos que ninguém quer, vêm trazer crianças que ninguém quer ter. Eu tenho várias famílias, mas tenho uma família afegã, o pai trabalha comigo, veio para Portugal na altura em que os Estados Unidos saíram do Afeganistão, portanto ele veio com uma mochila com a mulher e 2 crianças muito pequeninas, uma pessoa muito qualificada sem ter as suas qualificações reconhecidas em Portugal. Felizmente no ano passado conseguimos o reconhecimento, porque ele é tão novo que disse, olha, eu já estou disposto, faço outro curso, e acabou. Já tem outra criança nascida em Portugal, está outra para nascer. No dia em que estas crianças sabem que uma criança mais está para nascer, é uma festa. E ele trabalha comigo e veio a correr ter comigo para me dar a notícia. As colegas de trabalho diziam, és maluco, em Portugal é tão caro criar um filho. As pessoas não veem assim, ou seja, contribuem ativamente para o aumento da demografia em Portugal, não é? Pronto, e há muitas pessoas que veem isso. Ok, têm crianças, ok, os que trabalham contribuem, pagam impostos, mas então vamos escolher as profissões que nos interessam, os que há menos em Portugal. E fazer este tipo de escolhas não é humano, não é? Ontem também circularam as notícias que agora há diferentes critérios para a reunificação familiar. Se é um visto gold está facilitado, se são pessoas com mais carências não, porque vão ser mais problemas, vão ser mais pessoas dependentes. Eu já estive envolvida em vários processos de reunificação familiar e, de facto, são muito longos. Se forem feitos diretamente apenas com as autoridades portuguesas, podem mesmo chegar a ser impossíveis. Há alguns que conseguimos foi com a ajuda de embaixadores de Portugal noutros países e que ajudaram na emissão dos documentos necessários. E muitas das vezes por erros tão grosseiros como uma família síria estar já inscrita há 5 anos, creio, para vir para Portugal. Uma das filhas, uma família com 6 filhos, uma das filhas, entretanto, casou, desde que o processo entrou, casou. Quando os pais foram considerados para vir para Portugal, a filha casada, que entretanto também já tinha uma criança, não podia vir porque era um novo agregado familiar. Isto só não aconteceu outra vez, fez um ano em outubro, quando finalmente conseguimos trazer uma outra filha de uma outra família, porque eu disse aos pais, atenção que já casou uma filha, quando forem chamados às reuniões, levem a filha e o genro, porque eles agora fazem parte do vosso agregado, porque senão esse casal vai ser deixado para trás. E com a grande pressão que foi criada e com o facto de estarmos a comunicar daqui para lá e a partilhar essas experiências, conseguimos evitar que isso voltasse a acontecer. Portanto, são tantas as dificuldades e são tantas agora as bandeiras políticas que estão a ser altamente prejudiciais.
porque já se classificam os partidos políticos em relação a serem pró ou contra migrantes selecionados ou não. Que é preciso criar condições às pessoas, é evidente que Sim, e o mais importante é que é o bem-estar destas pessoas, não do só ser humano. do ser humano, Do ser o humano bem-estar em das geral, pessoas em não é? geral. Isto cria muitas mazelas e muitas feridas às famílias. Exatamente, e isto está a prejudicar a nossa sociedade, porque está a pôr-nos uns contra os outros, está a instigar ao ódio e à segregação, e volto a dizer, nós deveríamos aprender com os erros do passado, e não estar a repeti-los, até porque isto põe em causa a paz social. Claro. Não é? É evidente que as pessoas que estão numa situação desesperada acabarão, por muito pacíficos que sejam e por muito bem intencionados que sejam, acabarão por, num momento mais desesperado, poder mesmo fazer um disparate, porque às tantas as pessoas já não têm nada a perder. Portanto, nós e podemos aprender com enormes erros que França cometeu, não é? Com aquelas ideias da assimilação à cultura francesa, quando estas pessoas não estão a ser assimiladas, não estamos aqui a meter roupa numa gaveta, não é? Estamos a aceitar a riqueza que a interculturalidade nos traz. Eu sempre que ouço usar a palavra multicultural, acho que ela quase nunca se aplica a nada, porque quando estamos a falar de várias culturas, a palavra que faz sentido é intercultural. O que nós aprendemos, o que nós temos a ganhar com estas trocas, com tu fazes assim, eu faço assado, com o respeito. Eu sempre na Páscoa e no Natal, as mensagens mais que vão além do Feliz Natal, tudo bem para ti, as mensagens mais cuidadas e com mais significado, recebo-as sempre de muçulmanos. Sempre. Que já perceberam que é o nosso Natal, já perceberam a importância da Páscoa para nós, inclusivamente fazemos muitas comparações de coisas religiosas que às vezes até coincidem temporalmente, nomeadamente muitas vezes coincide a Páscoa com o final do Ramadão, e fazemos imensas comparações. E ainda há dias uma pessoa, um muçulmano que trabalha comigo, dizia-me, a minha mãe telefonou-me hoje de manhã, era o dia do fim do Ramadão, de festejar o fim do Ramadão. E onde é que estás? Estou no trabalho. Isto para a minha mãe é um choque. Eu disse, exato, era como se nós estivéssemos a trabalhar no domingo de Páscoa. O que é certo é que vocês gozaram o nosso domingo de Páscoa e a Sexta-feira Santa, e agora não pode haver não podemos ter os feriados para todos. Pronto, e as pessoas ajustam-se a isso e já perceberam que têm de trabalhar se as empresas não lhes puderem facilitar isso. Portanto, eu acho que está um incêndio a decorrer entre os seres humanos, a convivência está a ser altamente prejudicada, e estamos muito a medir-nos do és de cá, não és de cá, tens direito de estar aqui, não tens direito de estar aqui. Deve ser tão pertinente esta intenção do Papa Leão. Nós temos a Ezequiel que nos disse já no Antigo Testamento, repartireis esta terra entre vós, não é? Portanto, não é até que é Portugal, ali começa a Espanha. Agora, volto a dizer o que eu estava a dizer atrás, é preciso criar condições. E não é fácil, porque sempre que estas pessoas, sobretudo se têm esta condição de refugiado ou migrantes com pouco poder económico, têm enormes problemas no acesso ao crédito bancário, por exemplo. Sempre que querem comprar um carro, precisam de pedir dinheiro emprestado a amigos que entretanto fizeram por aqui, para contratos de habitação, até podem ter algum apoio público ou da Segurança Social, para como todas as pessoas, portuguesas ou não, se têm mais baixos recursos, mas não têm quem assine um contrato com eles, não é? E também não têm uma rede alargada de amigos e conhecidos para poderem ter fiadores. E, portanto, nós temos de criar condições às pessoas, mas as condições não se criam fechando as fronteiras. Por exemplo, cruzando isto um pouco com esta experiência que tive recentemente e que tenho todos os anos, ou mesmo nos anos Covid e logo 2, 3 pós-Covid, é que não a pude repetir, que é um projeto que temos no Camboja, e que é muito simples. Um grupo de alunos vai comigo, por serem alunos que têm um nível de inglês muito bom, vão dar aulas de inglês. Portanto, vão ajudar as crianças a desenvolver o seu inglês. Se têm mais algum talento a nível desportivo ou musical,
também a horto de qualquer outro tipo de arte, também aproveitam para partilhar. Vão ver como é que se vive de maneira tão diferente daquela como nós vivemos, não é? Uma das primeiras coisas que fazemos é visitar as condições em que as pessoas vivem. E o comentário geral dos alunos é: o galinheiro da minha avó é melhor do que esta coisa que temos de chamar a casa desta família. Pessoas que não têm acesso à água nem luz. No ano passado tivemos uma aldeia onde vivem 44 famílias, que tem uma espécie de um riacho muito largo, que quando, na época das chuvas, inunda completamente, circunda a aldeia, ninguém sai dali. Havia uma tábua por onde se tentavam equilibrar para passar, mas depois não passavam as motorizadas, etc. E tal. Pronto, fizemos a ponte para uma coisa muito simples, uma plataforma, mas com as devidas condições, para as pessoas poderem passar. Esta é a situação ideal, se nós pudermos saber onde é que há um problema, que nós possamos ir ajudar a resolver, sem que as pessoas percam a sua terra, porque eles também gostam de chamar, eles preferem chamar à sua terra a sua, do que virem para Portugal e ter de forçar uma nacionalidade e passar a ser também portugueses, e muitos deles saberem que nem sequer têm condições de segurança para regressar ao seu país, não é? Portanto, o ideal seria resolvermos o máximo de situações. Nós temos, por exemplo... Tentar melhorar as condições de vida que eles têm, Exatamente, onde vivem, na terra em deles. termos mas onde estão, exato. Inclusivamente, a educação é fundamental. Nós desenvolvemos já há mais de 10 anos, lá no Camboja, a colocação de alunos que querem prosseguir estudos universitários. Nós apoiamos essas propinas, fazemos a angariação de fundos e, portanto, estamos a capacitar as pessoas na sua terra para ficarem lá e para ajudarem a desenvolver e, sobretudo, se possível, se defenderem da invasão que a China está a fazer daquele país também que está a tentar quase colonizar em termos económicos, e as crianças já estão a sentir necessidade de aprender também mandarim, tal a quantidade de chineses que ali estão já. Quando isso não é possível, porque isso não é possível em muitos sítios por duas razões, ou por catástrofes naturais, muitas delas foram criadas por nós, países colonizadores, com a devastação das florestas, etc, etc. Portanto, muitas dessas catástrofes naturais também são da nossa responsabilidade, europeus, ou com a insegurança tal que faz com que as pessoas tenham de fugir. Se alguém tem de fugir, o espaço da nossa tenda tem de ser alargado, quer dizer, e a nossa tenda não pode ser assim tão só minha, que não seja passível de alargamento, não é? E, portanto, esta experiência no Camboja, que nós fazemos já desde 2011, é de tal maneira transformadora para quem a vive, quem tem a possibilidade de a viver como voluntário, como para quem consegue desenvolver-se, que isso poderia ser, por exemplo, uma coisa que deveríamos fazer mais e evitar que as pessoas tivessem de recorrer ao nosso território por não ser possível estar no seu, não é? Tem algum momento, eu sei que como esteve recentemente no Camboja com alunos, tem algum momento assim especial que consegue lembrar-se desta experiência? Quando digo momento especial, com as pessoas, principalmente com os miúdos a ter aulas de inglês, tem algum momento especial que se consegue lembrar? São todos, é especial de manhã à noite. É especial de manhã à noite. Nós, por exemplo, no ano passado, mudámos de local, fomos para uma zona do Camboja mais necessitada de apoio, mais rural, onde existem duas escolas que nós apoiamos. Uma que já tem uma certa estrutura com pessoas locais e que vão conseguindo alguns patrocínios internacionais. Neste momento está um patrocínio em curso para construir mais algumas salas de aula, e por isso são fundamentais os voluntários, até para ajudar na formação dos professores. Qualquer voluntário, mesmo muito jovem, que tenha um bom nível de inglês, os próprios professores aproveitam para melhorar o seu inglês, que muitas vezes, né, a formação não foi tão boa quanto desejável. E depois há uma outra escola
que essa zona para onde nós temos ido, o ano passado e este ano, é a zona de Campote, que é muito conhecida pela pimenta, é uma pimenta apreciadíssima pelos cozinheiros em todo o mundo, e há lá uma quinta enorme de pimenta, que quando foi vendida, a pessoa que vendeu pôs uma condição, na entrada da quinta, uma parte do terreno ser reservada para uma escola que servisse os trabalhadores da quinta e essa tal aldeia de que lhe falei, de 44 famílias muito, muito carenciadas, para que essas crianças tivessem acesso a aprender inglês. Essa escola só tem 2 salas e o ano passado, quando visitei, foi a primeira vez, ela tinha acabado de ser construída, verifiquei que não tinha luz. Isto não é possível, e os alunos que foram comigo e aqui partilhamos e dizemos que temos de ter objetivo para este ano de angariar o suficiente para instalar a luz naquela escola. E conseguimos angariar e colocar, o país tem imenso sol, portanto foi através de painéis solares, e portanto conseguimos ao mesmo tempo colocar os painéis, colocar as ventoinhas, porque há alturas em que o calor é mesmo muito difícil de suportar. Calor extremo. E colocar umas Smart TVs que também dão acesso a mais, quando não há voluntários, há outros recursos para melhorar o inglês. Na altura até fizemos uma porta em que apanhava a porta da sala aberta e por cima uma lâmpada acesa, a Smart TV e por baixo uma ventoinha. E até fizemos uma legenda, quer dizer, uma só coisa abriu a porta a 3 necessidades desta escola. Pronto. Foi marcante para os miúdos que estavam na escola. Que é das coisas que fazem muita diferença. Novos, porque faz muita diferença. Como faz muita diferença, perguntaram ao professor, há aqui miúdos que tenham alguma dificuldade em ler e ver para o quadro. Esta menina tem. E uma das minhas alunas disponibilizou-se, levou a menina ao médico e comprou os óculos, uma graduação muito, muito forte. Portanto, ela precisava claramente e de ver o mundo de outra maneira, com outra cor. Do que via até. Portanto, todos os dias acontece sempre qualquer coisa especial, ou as crianças têm um ateliê que é de fazer pulseiras. E depois as pulseiras acabam todas nos nossos pulsos, não nas deles. Portanto, ninguém fica com pulseiras para si, querem tentar dar-nos qualquer coisa em torno. Portanto, pequeninas coisas ou grandes recompensas como essa de instalar a luz na escola e agora já ter trazido na manga outra. Esta escola precisa de um espaço desportivo e precisa de um parque infantil e, portanto, já está a ser orçamentado para nós termos do nosso lado a tarefa de angariar para isso. Portanto, a nossa vida deveria estar mais orientada para gastarmos as energias a resolvermos os problemas uns dos outros do que... agora vamos fechar muito bem aqui as nossas portas porque agora ninguém entra aqui, não nos vão invadir, nisso não nos pode fazer. Eu sei que já lida com refugiados já há muitos anos que chegam a Portugal e pergunto-lhe quais são os principais obstáculos que podemos encontrar nesta valorização da diferença e na superação dos preconceitos na sociedade? O maior obstáculo do nosso lado é se não tivermos boa vontade e acharmos, isto é um problema difícil de resolver, não é para mim. Ok, que não é para mim, é para nós, não é? É um esforço conjunto, é um esforço de equipa, não é? Porque de resto, o que é que eu poderia, Helena, resolver uma família refugiada? Poderia, tenho aqui uns quartos e posso abrir as minhas portas e receber uma. Pronto, resolvi o problema da família. Portanto, tudo quanto seja de mentalização, de mobilização, de nos encorajarmos uns aos outros, portanto, é só esse trabalho que está do nosso lado. Depois, claro, é termos um pouco de paciência para as diferenças, para a maneira de ser das pessoas, mas isso também temos de ter em casa. O meu marido tem de ter paciência para a minha maneira de ser e eu tenho de ter para a dele e dos nossos filhos e dos nossos netos, não é? Portanto, isso é viver em sociedade. Exatamente, não só em família, mas em sociedade. É viver em sociedade, no trabalho acontece a mesma coisa, etc. Inclusivamente, várias pessoas de várias culturas nos trazem maneiras, exemplos de formas muito mais simples de resolvermos as coisas que nós complicamos e que eles descomplicam também. Nos dão exemplos incríveis de hospitalidade, das festas,
fantásticas que eles organizam e que nos convidam. O sentido de gratidão, que é enorme. Há problemas também, há pessoas com quem temos, mas volto a dizer, há problemas como há no relacionamento humano, não é? E quanto mais nós nos dedicarmos a passar o tempo a pensar nos outros e a resolver os problemas deles, menos pensamos no que é que isto me está a incomodar a mim em particular, não é? Pronto, isso por um lado. Por outro, se formos olhar para a palavra obstáculos, os obstáculos estão muito mais do lado deles do que dos nossos. Porque não podemos pensar que, pronto, ok, então até já entrou em Portugal, até já tem uma autorização provisória, alguém já lhe arranjou um abrigo também provisório, pronto, já tinham motivos para estar contentes, não é? E essas pessoas trazem graves problemas psicológicos, não é? Porque são situações que se arrastaram imenso no tempo. Eu tenho um casal que veio em 2019 e que foi salvo de um naufrágio iminente com um bebê de 6 meses. Cada vez que esta mãe relata o nível a que a água estava no bote, um bote insuflável, sobrecarregado, e ela diz, a água estava ao nível das nossas cabeças, porque o peso de tanta gente dentro do bote é enorme, não é? Não podemos pensar que quando esta família pôs finalmente os pés em terra firme, ok, pronto, olha, hoje saiu o meu Euromilhões, a partir de agora é tudo cor-de-rosa. Não é. Há imensa adaptação. Por exemplo, as culturas árabes têm imensa dificuldade em perceber que aqui tudo é válido se está assinado num papel, porque para eles a palavra é o que conta. Se eu combinar com aquela pessoa que me vai pagar 200 euros para um trabalho que eu lhe vou fazer durante 10 dias, está combinado e no fim eu recebo os 200 euros. Aqui são contratos complicadíssimos, que ainda por cima são apresentados às pessoas em português. E eu peço sempre, não assinem nada, tragam para ler, porque sei que infelizmente há muitas pessoas que estão a ser enganadas. E portanto, e aqui, mas então aqui eu agora queria faltar estes 2 dias porque me dá jeito. Eu depois vou sábado, vou domingo fazer o trabalho, mas ao sábado e ao domingo as coisas estão fechadas. Portanto, há muitas coisas que as pessoas precisam de aprender, não é? Porque são regras básicas da sociedade, pronto, aí já não é assimilar, é mesmo, aqui funciona assim, ok, vamos lá então aprender. Então, vamos dar tempo a aprender, vamos explicar como é. Portanto, eu considero, já para não falar, não interessa, chamemos CEF, chamemos AIMA, chamemos o que nós quisermos, a complicação é a mesma, não é? E as pessoas veem-se aflitas, constantemente ameaçadas, e agora se eu não arranjo rapidamente um trabalho, vou ser posto fora. Portanto, os obstáculos, já para não falar do obstáculo da língua, não é? Os obstáculos estão todos do lado deles, do nosso. É só mesmo a boa vontade e um bocadinho de paciência às vezes em que as coisas não correram tão bem, ou se há pessoas que estão com os níveis de expectativa em relação à gratidão muito elevados e que vão ter algumas desilusões. Portanto é bom também partir para a ajuda pela ajuda. Eu quero ajudar, não quero que me fiquem muito gratos. Se ficarem e ficarmos amigos, ótimo. Se não for assim, pronto, paciência, eu fiz a minha parte, ou não correu tão bem, mas e volto a dizer, em termos de quem é responsável pela organização da sociedade, há muita coisa a fazer. Há, por exemplo, uma exploração nítida em termos salariais de pessoas qualificadas que, sob a desculpa de as qualificações não estão reconhecidas em Portugal, isto não é exatamente a mesma coisa, não se faz o esforço para qualificar, e as pessoas ficam condenadas eternamente a um salário mínimo. Ou a contratos precários, uma vez que ainda há empresas de contratação que vão acabando por permitir que os contratos continuem a ser muitos os que são precários. E depois também, nós na nossa experiência já tivemos matéria para várias teses em termos do que se passa na sociedade. Uma delas eu tenho sempre uma lista enorme de pessoas que me pedem ajuda para conseguir casa, são vários pedidos por semana, e emprego. E eu consigo
sempre empregar, mas claramente, isto não preciso fazer grandes estudos de estatísticos, tenho isso como muito certo. Aliás, até tenciono a pedir ao Sr. Dom José uns minutos de conversa sobre isto, para ver o que é que nós podemos modificar. Porque é muito mais difícil conseguir um emprego para uma desconfiança, muito mais difícil conseguir um emprego para uma pessoa migrante, seja refugiada, seja um migrante económico, do que para um português. E isso tem vindo a acentuar-se. Devido ao preconceito, devido à discriminação. Depois e como é que se comunica? Vai dar-me trabalho. No início comunica-se por telemóvel, a seguir as pessoas fazem esforço e aprendem a mesma língua, a seguir querem pedir a nacionalidade portuguesa e têm mesmo de fazer prova de algum conhecimento de língua portuguesa. Portanto, tudo surge com o tempo, só temos mesmo de ter um bocadinho de paciência. E como é que nós podemos melhorar o diálogo, principalmente no seio das famílias, com as crianças, com as escolas? Como é que nós podemos caminhar para um futuro melhor neste sentido? Pronto, lá está, temos todos de fazer o esforço. Os pais têm de ver, e eu vejo que isso acontece na nossa escola, que os pais veem como uma riqueza os contactos que os filhos já tiveram de ter com estas situações e inclusivamente os pais a esforçarem-se e entre si combinarem coisas que nem chegamos a pedir, mas veem, esta família não tem carro. Se o menino foi convidado para uma festa de anos, eu vou encarregar-me de ir buscar a casa e no fim vou levar a casa, não é? Portanto, estas pequenas coisas, alguns chegam ao pormenor de ver, se calhar esta criança nem sabe que se costuma dar um presentinho de aniversário, então em vez de comprar um para o meu filho, compro 2. Pronto, são pequenas coisas, pequenos pormenores que não custa nada se nós fizermos este exercício de querer fazer qualquer coisa. E vermos que se nós queremos ser uns pais que damos uma educação completa aos nossos filhos, estes temas têm de ser assunto, não é? E têm de ser assunto de uma forma humana. Se são assuntos de uma forma humana, eu não vou dizer aos meus filhos, isto dos refugiados, ou isto é melhor não nos metermos, isto é perigoso, isto é... Não é? O discurso que nós, adultos, escolhemos ter, seja como educadores numa escola, ou na catequese, ou, por exemplo, nas nossas celebrações religiosas, não vemos muito ser tema, não é? Nós não vemos muito os sacerdotes que ousam ter este tema de conversa e aquele espaço de uma homilia, por mais curta que ela seja, é um espaço de ouro para ser passada uma mensagem cristã, não é? Eu, por exemplo, eu tinha aqui comigo este livro, que é um livro de que eu gosto muito, e que quando o meu marido o viu em casa e leu este título, Os Cristãos face aos migrantes, disse-me assim, olha lá, mas é preciso escrever livros sobre isso, não é óbvio? Não é óbvia a postura dos cristãos face aos migrantes? E disse, olha, o livro não é propriamente assim de uma forma óbvia para dizer ao cristão, olha, tu que és cristão, e como esses políticos, volto a repetir, que ainda fazem questão de dizer que vão à missa, ou que vão a Fátima, ou que vão ao São Bento a pé, não é propriamente para dizer, olha, és cristão, ou por exemplo, não contém aqui os 60 e tal versículos bíblicos que nos falam do estrangeiro, não é? E que nos dizem como deve ser tratado o estrangeiro, não é? Que inclusivamente é comparado às situações de fragilidade da viúva, por exemplo, no tempo em que esses textos foram escritos e em que a viúva era de facto uma pessoa que ficava completamente desamparada, não é? Este livro tem estudos muito interessantes sobre situações de migrantes, sobre as formas como foram acolhidos, sobre pessoas que os acolheram, e tem para nós católicos uma lição muito importante, porque tem aqui relatos de migrantes que em igrejas cristãs não católicas sentiram uma diferença significativa de acolhimento em relação às católicas. Porquê? Porque nós católicos entramos na igreja, já estamos com os olhos postos em Nosso Senhor, já estamos focados que temos de nos benzer e começar as nossas orações, e a maior parte das vezes saímos sem sequer olhar para o lado, não é? E não há aquela cultura de bom dia, boa tarde, quem é esta pessoa que está aqui?
está a rezar ou até está a chorar, é uma pessoa que costuma estar aqui, ou é uma pessoa que eu nunca vi, é uma pessoa que até fisicamente é parecida comigo ou poderá ser de uma outra cultura. E o que eles nos relatam neste livro é que nessas igrejas não católicas, em que há a cultura de olhar para o lado e de vir à porta e de olá, você é novo e como se chama? Olha, eu sou a Helena e você como se chama? Ah, então não é de cá, ai, não fala a nossa língua. E as pessoas sentem-se logo em casa, não é? Portanto, nós, a nível da nossa postura de cristãos e de católicos, também temos muito para melhorar, não é? Daí a E nas pertinência. catequeses, e então se isso, como a pergunta das famílias, se a família é uma família cristã, redobra a nossa obrigação disso ser de facto tema com os nossos filhos. Eu, por exemplo, sou diretora de uma escola onde as pessoas veem diariamente que eu trago um crucifixo comigo, mas onde eu não posso falar de religião. Portanto, é uma escola que não tem nenhuma denominação religiosa, não é? Não tem, e onde todas as religiões têm lugar, mas numa perspectiva em que queremos é conhecer-nos uns aos outros, fazemos uma festa de Natal, que só por si tem logo uma ligação cristã, não é? Claro. Mas em que as outras pessoas, às vezes com alguma resistência, sim, e fazem perguntas, mas acabamos por ter personagens em pequenos musicais, fazemos sempre um pequeno musical no Natal acerca do nascimento de Jesus, e temos alguns atores que são de outras religiões, crianças hindus ou muçulmanas, mas que percebem que estão a participar numa festa que nós organizamos com o intuito de partilha dos ideais do Natal, dos ideais cristãos do humanismo, não é? A intenção do Papa começa aí mesmo, na convivência entre todos. Exatamente. Aceitar todos. Pronto. E hoje em dia eu acho que esta resistência aos migrantes, esta hostilidade mesmo, que é mesmo a palavra que está a atingir níveis de ferocidade preocupantes, acaba, e que começou muito por ser religiosa, era cristãos, guerras religiosas, etc. E hoje em dia é muito mais político. E, portanto, os nossos governantes têm mesmo uma grande responsabilidade de parar e de ver que nós, em termos religiosos, conseguimos sentar-nos, conseguimos ir às festas religiosas umas das outras. Na paróquia que eu frequento, que é São Vítor, esteve há poucos meses, cerca de 2 meses, um rapaz muçulmano palestiniano a agradecer, assistiu a toda uma celebração e no final, porque a intenção era estar para agradecer, porque sabe que é naquela comunidade que se tem conseguido a maior parte dos meses pagar a renda de casa dele. Ele felizmente esta semana conseguiu o emprego e portanto essa ajuda vai deixar de ser necessária, mas ele sabia que foi um grupo de uma igreja, de uma paróquia em particular, que se juntou para o ajudar na maior parte do pagamento da renda da sua casa. E, portanto, temos de usar isso que nos move a viver, orientada no sentido da convivência. Tantos exemplos que nós poderíamos ter aqui. Exato, de pessoas, completamente. de uma boa convivência comum Sim, entre pessoas estrangeiras, migrantes que chegam a Portugal muitas vezes sem condições nenhumas para uma vida humana. Muitos a nem quererem vir para cá. Pois, muitos não queriam têm vir. mesmo que largar. Muitos não queriam. A maior parte dos migrantes acolhidos, por exemplo, sobretudo os resgatados Condições em barcos, financeiras, guerras. na Grécia, assim, que depois a Grécia tem de distribuir, não é? Tem de repartir todas as pessoas querem, ou França, ou Alemanha. Essa mãe que foi resgatada com um bebê de 6 meses, ela contou-me que quando lhe disseram há vagas em Portugal, quer ir para Portugal, e ela que tinha vontade de dizer que não, porque nunca tinha ouvido falar de nada que Portugal fosse economicamente próspero. Como é que me vão ajudar se eles se calhar nem dinheiro têm para eles? Era o raciocínio dela. E ela disse-me, uma mulher mais velha que estava lá, disse-me, olha, às tantas por serem... E ela dizia, parece tão pequenino. Às tantas por serem pequenos, até se vão dedicar mais a ti, até te vão dar mais atenção do que França e Alemanha, onde já há tantos problemas com migrantes. E ela disse, eu resolvi seguir
a opinião dela. Conselho. Mas, por exemplo, essa senhora que vai ter muito brevemente uma casa que estamos a construir com ela aqui em Braga, como estamos a construir outras com outros migrantes, e ela diz-me: a minha família só vai acreditar no dia em que me vi com a chave da casa e me vir dentro da casa, porque eles dizem: tu estás a ser explorada, a volta e meia vais ajudar para a obra, porque isto não é dar uma casa, é ajudar a construir a casa. Volta e meia vais para a obra, no fim vão vender essa casa, não vai ser para ti, não vai ser para os teus Não estão a filhos. acreditar. E ela diz: eu já acreditei em vocês, porque eu já vi que as coisas aqui de facto acontecem, mas a minha família ainda não aconteceu, porque as pessoas vêm com níveis de expectativa muito baixos, sempre à espera de serem postos fora, de serem maltratados, e muito poucos dizem: ai sim, olha, é Portugal, boa ideia, até o país do Cristiano Ronaldo, ok, deixa-me ir. Não, e não é escolhido mesmo, não é escolhido. Portanto, as pessoas que vêm para cá são porque, ainda por cima, os países que eles escolheriam, se pudessem escolher, por algum é a única opção que têm. por algum motivo não os receberam, não é? Pronto, olha, podemos ficar aqui a falar sobre este assunto durante horas. 3 dias. Já vi que sim, o conhecimento é tal e a experiência. E para falar um bocadinho sobre a intenção mensal de oração do Papa Leão, por uma convivência comum, pode encontrar também uma reflexão na revista Mensageiro do Coração de Jesus. Tenho aqui, neste caso é a revista de agosto, em que pode encontrar uma reflexão sobre a intenção. Esta tem uma reflexão escrita pelo irmão José Silva, então que pode encontrar aqui na revista Mensageiro, que também pode assinar tanto na livraria física em Braga, na livraria Apostolado de Oração, como na livraria online no site da Rede Mundial de Oração do Papa Portugal. Por isso, olhe, agradeço-lhe a si por continuar a acompanhar o podcast da Praça de Pedro, a acompanhar as redes sociais da Rede Mundial de Oração do Papa, por estar sempre connosco e por interagir connosco. À doutora Helena Pina Vaz, muito obrigado mais uma vez por vir à Rede Mundial de Oração do Papa para falar sobre esta intenção que é muito pertinente por parte do Papa Leão XIV. Desta forma, reze por nós, que nós rezamos por si. Muito obrigado.